Olá, habitantes da internet, eu sou a Alice. E eu sou a Yara. E esse é o Mentes Devaneio. E hoje a gente está aqui para polemizar, trazendo uma lista de 5 filmes polêmicos para você assistir ou não. Recomendamos que não, né? Porque já se sabe. Alguns aqui a gente até, de certa forma, recomenda para a pessoa ridicularizar ainda mais. Mas tem outros aqui que nem eu tenho estômago para assistir. Mas enfim, se você gostou desse tema, já deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E o nosso primeiro filme é a entrevista que foi lançada em 2014 com a direção de Seth Rogen. E o filme vai contar a história do Dave e do Errol, que tem um programa de TV chamado Skylight Tonight, quase que não sai meu inglês agora. E eles têm um fã muito peculiar, que é o Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte. E aí eles descobrem que ele é fã deles e eles acabam querendo fazer uma entrevista com ele justamente para melhorar a imagem deles como jornalistas. Mas só que no decorrer da história, eles são abordados pela CIA. E a CIA propõe a eles que eles entrevistem o Kim Jong-un e matem ele. Essa era a proposta. E claro que é um filme de comédia, é um filme literalmente muito nada a ver. Os filmes do Seth e do James Franco não tem como ser comédia, não ser comédia, gente. É muito engraçado esse filme, porém o problema que deu, o BO dele, é que o Kim Jong-un não gostou da brincadeira que fizeram com a cara dele. E, cara, o ator que botaram pra ser ele é muito parecido, cara, não... E ele tentou de todas as formas fazer com que o filme não passasse nos cinemas, fosse excluído do mundo, mas não deu certo. A gente já assistiu, todo mundo assistiu, todo mundo zoou com ele foi zoado internacionalmente. O coisa desse filme era que um grupo de hackers, eles tinham tido acesso a algumas informações da Sony, que era a produtora desse filme, e acabaram descobrindo esse filme, a entrevista. E é claro que muitos suspeitaram que eram lá da Coreia do Norte que estava hackeando, e o governo, de certa forma, meio que se sentiu ofendido por estarem hackeando e tudo mais. E o consulou, teve uma consequência muito grande, teve uma confusão muito grande entre eles dois, já teve até ameaças e sugestões de terrorismo e tudo mais. Enfim, eu achei muita confusão para um filme muito simples, porque quando foi lançado esse filme, na verdade nem foi lançado, que ainda tinha, a data dele ainda até foi adiada. Quando ele foi lançado tinha muito boatos chocantes e por isso que atraiu muita atenção, e quando assistiram, eu tive, pra mim foi muita confusão pra pouca merda. Realmente, ele é engraçado, mas de certa forma serviu, porque um filme que não ia fazer tanto sucesso ganhou hype justamente por causa da polêmica que ele gerou, e como muitos outros, tipo aqueles livros do Dan Brown. Tá certo, nosso inglês hoje tá ótimo. Não, eu tô uma situação. Sim, que ele fez lá Inferno, esqueci os outros livros lá que foram feitos de filmes sobre isso e deu polêmica, só fez ganhar mais sucesso. O filme também foi dessa forma, mas a gente recomenda que se você quiser perder seu tempo, vá lá assistir que você vai rir, se você gostar dessas comédias assim, porque a gente gosta, tem gente que não gosta. Wanna go kill Kim Jong-un? Totally. I'd love to assassinate Kim Jong-un today. E um outro filme bastante polêmico foi O Último Tango em Paris, que foi lançado em 1972 sob a direção de Bernardo Bertolucci. E aqui a gente vai conhecer um americano viúvo que estava atrás de um apartamento novo para morar, na solidão da vida dele, até que ele conhece uma jovem e eles logo de cara assim, têm uma atração sexual muito forte e eles decidem ter um relacionamento anônimo só pra... Se vocês me entendem, onde nenhum sabia nem o nome do outro. Só que as coisas vão se esquentando e com o passar do tempo vai chegando a níveis que não era pra se chegar. Sim. E esse filme, uma das polêmicas muito grandes envolvendo uma cena do filme, que de certa forma, pra mim, quando eu vi, eu também achei muito desnecessário, foi que entre essas cenas bem quentes dos dois, acabou que numa cena lá, o ator, na verdade o personagem, utilizou manteiga. Manteiga pra lubrificar a menina. Só que o grande problema aqui é que a atriz não sabia dessa cena. Ou seja, ela soube do roteiro, ela sabia que tinha muitas cenas quentes e tudo mais, ela participou ciente. O problema é que o diretor, e junto com o ator, o Marlon Brando, e eles acabaram tendo essa ideia, tipo assim, de última hora, justamente porque o diretor tinha visto uma cena lá no cotidiano dele e ele acabou querendo ter essa cena. E é claro, isso surpreendeu bastante a atriz e de certa forma deu uma consequência muito grande e muito grave para a vida dela, porque ela acabou entrando em depressão e tendo muitos problemas, justamente por conta dessa cena que afetou a integridade dela. Sim, porque ela sabia que ia ter a cena que era quase como se fosse um estupro, só que ela não sabia dessa parte da manteiga e que ia avançar mais do que disseram para ela. E eu acho que ela tinha 19 anos, se eu não me engano, era o início da carreira dela praticamente.
E o diretor ainda falou até em entrevista que ela não sabia disso e ele não contou porque ele queria que a reação dela fosse espontânea, que ele queria ver ela arrasada, destruída, lá de certa forma humilhada, para entregar uma atuação verdadeira. Sim. Sendo que isso, meu Deus do céu, Foi muito desnecessário. Foi desnecessário, eu não entendo como que foi deixado impune desse jeito. Ele e o Marlon Brando lá ganharam prêmios e o que ela ganhou? Uma depressão, Sim. a carreira arruinada, a vida arruinada. Não é nem Sim. a carreira, a vida arruinada. Porque a gente percebe que pela cena a atriz ela tá muito desconfortável, não é o personagem, sim a atriz, ela está muito desconfortável, porque é uma coisa assim, tipo, já pessoa, do nada a gente tá ciente, aí alguma coisa, tipo, ela foi abusada. De certa forma, ela foi abusada, não importa se era uma arte, se era pra melhorar a imagem do filme, mas mesmo assim, foi uma coisa que foi um assédio em relação à atriz e trouxe muitas consequências para ela e até pro filme, porque o filme, de certa forma, ele é proibido em certos países e até essa cena, entre outros, elas são cortadas. Ou seja, em muitos países a gente não vai ver o filme inteiro. E o nosso próximo filme é Saló, ou 120 Dias em Sodoma, que foi lançado em 1995 com a direção de Pier Paolo Pasolini. E o filme vai contar a história de 4 fascistas que têm a ideia de reunir 9 rapazes e 9 garotas para praticar diversos tipos de experiências sexuais dentro de um local que parece, na verdade, é um local de pessoas ricas, é um local muito bonito, praticar essas experiências extremamente humilhantes em 120 dias. Só que aí a gente pensa, tá, até aí tudo normal, beleza. Só que o que essas práticas que eles vão fazer vão passar do limite. Sim. Vão pegar o sadismo que a gente conhece e literalmente escrachar aquilo de uma forma agoniante. Tu assiste aquele vídeo, aquele filme e tu se sente agoniado, porque parece tão real, é tão exagerado a forma de tortura que fazem com aquelas pessoas que tu te sente mal por estar assistindo aquilo. E o filme ele é baseado numa obra do Marquês de Sade, que de certa forma era um filósofo já conhecido naquela época, já há muito tempo, eu acho que em 1700 e tal, eu não lembro a data. Mas só que ele era conhecido justamente por ter essas ideias loucas e ser um tanto sádico. Ou seja, ele tinha essas obras, tanto que é que ele passou uma grande parte da vida dele na cadeia. Porque ele praticava muitas coisas que naquela época eram muito, tipo, libertinosas, como eles normalmente falavam. Mas só que ele fazia essas coisas e ele não praticava tudo o que ele colocava na obra dele. Claro, graças a Deus. Mas aqui a gente vê que o diretor se baseou nessa obra dele e a gente percebe que ele também ultrapassou muito esse limite. Porque, de certa forma, o diretor, ele prezava muito pela nudez e também ele gostava de atores amadores, ou seja, os atores que participaram daqui não eram conhecidos, alguns atores eram extremamente aleatórios, eram pessoas, assim, sem ter uma carreira de ator ou atriz. E aqui era para justamente ter aquela imagem bem crua e bem exagerada do sexo e do sadismo e tudo mais. E pra mim foi ele de certa forma o diretor, ele é um tanto político, tanto que ele fazia parte de um partido, mas de certa forma aqui eu achei muito exagerado porque eu não vi muita questão política, porque lá na Itália tinha o partido fascista e ele passou por muita coisa. Aqui a gente vê que de certa forma como que a crueldade da humana, ela ultrapassa os limites e ele quis mostrar isso, só que aqui pra mim foi muito exagerado, não teve muita ideia política, por mais que ele queira apresentar isso, mas ainda assim foi muito exagerado. E até porque ele se basear numa obra que pra mim, de um filósofo como o Marquês de Sade, é uma desgraça. Pois é, até porque a gente sabe que o sadismo existe, o nome até vem do Marquês de Sade, mas é uma coisa que, até certo ponto, é aceito pela sociedade. Existe o sadismo hoje como uma prática da sexualidade, mas exagerado. Sim, eu sei, tenho tudo tem que ter um limite. Literalmente, a palavra do vídeo de hoje é limite. Sim. Tudo precisa ter limite. Quando passa do limite, Até porque é uma coisa se ele quis apresentar uma ideia política, de certa forma, representar no deixa, porque não era muito bem visto naquela época, ainda assim, pra nós, foi muito exagerado e foi colocado muita coisa aqui. E o filme todo só passa isso de uma forma muito horrível. É uma coisa muito nojenta. Só pareceu muito mais expositiva do que crítica, na verdade. Sim. Mesmo ele dizendo que queria criticar, só pareceu muito exibicionismo. Sim, foi literalmente aqui só sexo e tortura. E mais tortura, na verdade. É cada cena que, pelo amor de Deus. E o próximo filme que está na lista é O Holocausto Canibal, que foi lançado em 1980 sob a direção de Rogério Deodato.
E aqui a gente vai ver 4 cinegrafistas que vêm para o Brasil para fazer um documentário sobre os indígenas daqui. Só que eles desaparecem e aí o filme já muda um pouquinho, mostrando um antropólogo que vem fazer uma missão de resgate. Só que ele não acha essas pessoas que vieram antes, ele já acha só as latas que guardavam as fitas que eles tinham gravado, e aí o filme vai mostrar o que aconteceu com eles aqui no Brasil. Sim, aí a gente vê que nesse filme ele literalmente é pesado, muito pesado. Não começa o teor que a gente bem polêmico no início, e sim a partir do momento que ele vê as fitas. Porque quando a gente vai ver as fitas, a gente vai ver o que aconteceu com os cinegrafistas. E aqui o filme foi justamente polêmico por conta dessas cenas, porque naquela época ainda não tinha esse efeito found footage, que, de certa forma, pô, já pensou, a gente vê essas cenas e com também o filme, ele é baseado nisso e ele tinha muito teor documentário, já pensou alguém vendo isso achando que era verdade? E muitos acharam que era verdade, tanto que é que o diretor foi preso e teve que confirmar em julgamento que os atores estavam vivos. E foi muito complicado. Primeiro, as cenas eram muito exibicionistas na parte de tortura e assassinato, por isso que ele teve que provar que os atores estavam vivos. Teve assassinatos reais de animais, tanto nas cenas quanto para alimentar as pessoas que estavam trabalhando no filme. Eles passaram tanta realidade nesse filme que o pessoal de fora que via pensava que só tinha canibal no Brasil. E aí eles ficaram com medo dos brasileiros porque eles pensavam que qualquer pessoa que fosse daqui... na região da Amazônia. Sim, até hoje ainda a gente sofre desse preconceito, a gente que mora aqui pro Pará, de vez em quando vem algum idiota perguntar se a gente tem uma onça de estimação. Claro, vou te mostrar a minha onça de estimação e depois pegar minha canoa para ir bem ali. Sim, a gente mora numa cidade normal. Mas naquela época ainda era pior do que é hoje. Sim, naquela época, e o pessoal realmente foi um filme que repercutiu bastante, tanto pelas cenas pesadas, que demonstravam muito realismo, e na verdade eu fiquei até muito revoltado com esse negócio dos assassinatos dos animais, por mais que o Rogério tenha, de certa forma, se arrependido disso, e não teve muita repercussão nesses animais, porque naquela época não tinha muitos órgãos que protegessem eles. E fora isso, eu acho até engraçado, porque o coisa ele quis demonstrar tanto realismo, que os próprios atores fizeram assinaram um contrato com eles, em que eles tinham que, de certa forma, não se mostrarem por um ano para demonstrar mais realismo ainda a obra. Ou seja, eles tiveram que ir lá no julgamento para tirar o Rogério dessa... Eu até esqueci a palavra. Dessa confusão que ele se meteu, né? Sim, meu Deus. Porque, mas assim mesmo, já me coisou nessa parte dos animais, porque se você for assistir, você vai ver animais morrendo, e não é uma coisa falsa. Eles pegaram realmente um animal, a tartaruga, lá tem uma cena da tartaruga que eles pegaram, cortaram a tartaruga, era uma tartaruga de verdade, e isso me dói. Eu sei que tem gente que se alimenta desses animais, assim, mas eu não preciso estar vendo também dessa forma tão cruel que eles fizeram. E a gente pensa que os cinegrafistas, os documentaristas que estavam lá, eram os mocinhos, mas na verdade eles não eram. De certa forma, eles tiveram esse fim trágico de terem sido meio que devorados e assassinados, justamente porque eles estavam documentando essa tribo, e essa tribo se revoltou porque eles estavam colocando muita realidade, ou seja, estavam tocando fogo lá nas tocas deles, mas mesmo assim, o Rogério aqui, ele quis demonstrar esse filme como o lado moderno do homem, em que ele avança de forma agressiva contra pessoas inocentes, de certa forma. Ele quis demonstrar isso, mas só que ficou muito pesado e foi horrível. E aí ele ainda se baseou em histórias muito antigas, mas quando é muito antigo, eu falo muito antiga mesmo, onde os índios e algumas outras culturas tinham essa crença de que se eles devorassem os seus inimigos que foram vencidos, eles pegavam a força daqueles que eles tinham vencido para eles. Só que é algo muito antigo e que ele não deixou claro e fez parecer que todos os índios eram canibais. E o nosso último filme é 365 Dias, que foi lançado em 2020 com a direção de Bárbara Bialoas. Esse sobrenome, pelo amor de Deus. E o filme vai contar a história da Laura, que é... Laura? Nossa. Fluente já. Meu Deus, que desgraça. Eu tenho um probleminha. E o filme vai contar a história da Laura, que é uma grande diretora de vendas e tem essa carreira dela profissional de grande sucesso. Mas só que a vida amorosa dela é um desastre. Então, para salvar a vida amorosa dela e reerguer aquela paixão, ela viaja com o namorado dela para Sicília e lá ela se esbarra, na verdade, com o Máximo, que é um mafioso de uma grande família também, de mafiosos. Completando a fanfic. Sim. E aí ela esbarra nele e ele percebe, de certa forma, que ela é a mulher da vida dele. Então, ele sequestra ela. Começando aí. Ele sequestra ela e fala pra ela, quando ela acorda, que ela tem 360 dias.
365. Até me enrolei na fanfic, gente. 365 dias pra se apaixonar por ele. Só que passa esse tempo todo e a gente vê a merda que esse filme é. Gente, ele já começou errado. Não, tá, ela tem a carreira bem sucedida dela lá, o namorado dela é um bosta? É um bosta. Mas isso não dá direito de uma outra pessoa passar pela rua, te olhar e falar, olha, você é o amor da minha vida, eu vou te sequestrar. Sim, Não, convidar para um jantar romântico e sei lá, conhecer a pessoa, não, isso é pouco. Ele Sim. tem que sequestrar a pessoa e falar, olha, meu querido, minha querida no caso, né? Olha, minha querida, eu sou apaixonada por você. Resolvi te sequestrar, você vai ficar aqui morando na minha casa, eu sou rico, você vai ter o que você quiser, e você vai ter que ficar comigo 365 dias. Se você não se apaixonar por mim, depois de eu te torturar psicologicamente, ficar sem roupa pelo quarto, te agarrar esporadicamente por aí, se você não gostar disso, depois de 365 dias, eu te solto. Bem normal. Sim, não, e o pior desse filme é a personagem que ela vai evoluindo, e aqui a gente vê meu Deus, quão doente é esse filme, justamente porque ele romantiza isso tudo. Ela literalmente tá passando pela síndrome de Estocolmo, e aqui não é falado. De certa forma, se fosse colocado síndrome de Estocolmo, eu até entendia. Mas aqui não, a gente vê a personagem progredindo, na verdade, regredindo a mente dela, porque ela vai avançando com o máximo. E por mais que ele trate ela, de certa forma, como, sei lá, se ele fosse o alfa, fodão e super macho. O que já me aborrece? Sim, porque até as cenas em que que ela fala alguma coisa ou faz, ele sempre fica falando, não, me provoca. Se provocar, vai acontecer o quê? Ele vai bater nela, esse botão grande é esse, que ela não pode ir contra a vontade dele, ela não pode tem que se vestir do jeito que ele quer, não pode ir embora a qualquer momento que ela quiser, não pode estar perto de outras pessoas, ele vai, bate, comete assassinatos, um monte de coisa. Ou seja, não, e engraçado, ele cometeu um assassinato justamente porque ela estava vestida de forma imoral. Na mente dele e das pessoas, dos homens tarados que estavam olhando pra ela, e ele mata um cara que tava dando em cima dela. E ela fala, nossa, Máximo, você salvou a minha vida. Não, e foi culpa dela ele ter matado o cara. Não Sim, podemos esquecer isso. não. Ele ficou bravo porque ele matou o outro por causa dela e não por ciúme desenfreado da doença dele. Eu tô virando um pombo aqui revoltado. Exatamente. Meu e sem Deus. falar no pessoal que já sofreu sequestro sexual e ficaram revoltados com isso, porque literalmente eles pegaram um sequestro e uma violência, romantizaram e transformaram numa louca paixão. Sim, Porque não, isso aí é claro, paixão, é amor. Claro, com certeza. Eu vou esbarrar em um cara estilo Maroon 5 aquilo, com um Ada, e ele vai se apaixonar por mim. Ele, é claro, tem que ser um mafioso, ele tem que ser um mafioso. Ele tem que me sequestrar, ele vai dar tudo pra mim, e eu tenho que ser submissa a ele, porque ele dá tudo pra mim, porque ele salvou minha vida. Salvou a vida depois de colocar em perigo, né? Sim. Não, o coisa daqui é justamente porque foi dirigido por uma mulher. E esse filme é baseado numa obra também por uma escritora, e eu fico me perguntando o que estava passando na cabeça delas em botar nesse filme. O que aconteceu? Porque em vez de evoluir, tipo, por uma trama psicológica, que a gente vê algo extremamente bizarro, uma falha tentativa de imitar 50 tons de cinza, que eu também já não sou fã, aqui é pior. Lá a gente nunca falou esse 50 de cinza, porque se a gente fosse falar ia ser só colocando os defeitos. Não, o coisa lá é que de certa forma tinha um contrato em que a Anastácia ela ainda assinava e ela tinha o consentimento, deu o consentimento pra fazerem aquilo. Aqui não. Pois é, não, eu não tenho problema em relação à submissão, dominação, quando as pessoas têm consentimento. A pessoa vai transar do jeito que ela quiser. Não gosto de 50 tons de cinza, mas por causa do filme, não por causa do conteúdo em si. Porque eu achei mal produzido, os atores não tinham química, um monte de coisa desse jeito. Mas aqui não tem como passar nenhum tipo de pano. Sim, pelo amor de Deus, é uma cena pior que a outra. E de certa forma a personagem ela vai aceitando isso e achando que tudo é culpa dela. E de certa forma aqui... Tanto que ela termina o filme, spoiler, ela termina o filme achando que tá loucamente apaixonada por ele. Pelo amor de Deus, a síndrome de Estocolmo aqui foi esquecida. Não, e aqui a solução é que é uma louca paixão. Essa é a única resposta para tudo. Aqui, literalmente, essa fanfic qualquer pessoa pode passar, não vai nem ocorrer um trauma, a pessoa nem... Meu Deus, a pessoa ser sequestrada, já passaram pela cabeça dela, já a pessoa ser sequestrada e tem que passar por tudo isso, por toda essa humilhação, sendo que ela não quer.
Sim, e olha, e ainda tem a parte de que aqui o pessoal que assistiu e gostou só tá romantizando porque o cara, no gosto da maioria, é bonito. Mas se fosse um cara feio, ia importar se ele era mafioso, se ele era rico, e se ele fosse um cara totalmente ceboso, fedorento, horroroso, ela ia se apaixonar, talvez, por síndrome de Estocolmo, a pessoa faz coisas do psicológico dela tá mexido. Sim. Mas você ia assistir um filme e ia achar maravilhoso e excitante? Claro que não. O pessoal, só teve gente que aceitou porque o cara era razoavelmente bonito. Tem que colocar. Não, porque, tipo, gosto, gente. Não vou se ofender, eu não tô chamando homem de feio. Mas existe gostos e gostos. Eu não acho ele tão bonito. Eu sei que tem gente que acha ele muito bonito, mas não é essa questão que eu tô querendo entrar de beleza. Mas é essa parte de estereótipos aí. Porque se a gente for olhar por um lado, isso incentiva homens a agirem de tal forma que nem um brutamontes. Porque se for olhar, colocaram ele, além de uma divindade, como se ele tivesse certo no que ele estava fazendo. Já pensou uma mulher que luta tanto pra pelo menos vestir a roupa que ela quiser e ela não poder vestir aquilo justamente porque o homem vai falar mal dela? Aqui é basicamente isso. E no início mostrava ela tão como uma pessoa forte, decidida, que trabalhava e do nada colocava a vontade dela pra ser vista lá na empresa, e aí de repente ela é sequestrada e no outro dia ela já tá meio que aceitando. Ela tem os ataques de revolta dela lá, mas daí ela fica mexida com o físico bonito do cara, é como se fizesse alguma diferença. Aí eles brigam, aí eles se pegam, eles brigam, aí ele arrasta ela, carrega ela pelos lugares, força ela ir, assediou ela, tocando em partes inapropriadas enquanto ela estava amarrada. Muito sinal de amor isso, gente. Claramente. Como que se declara amor por alguém? A gente amarra a pessoa e toca ela contra a vontade. E se a gente for olhar por um lado, a realidade não é essa. Porque provavelmente a pessoa, ela não vai, nunca, só se for raro, nunca que alguém vai te sequestrar e vai ser, sei lá, um mafioso gostoso que vai fazer isso. Mas mesmo que fosse, vai continuar sendo sequestro, vai continuar sendo errado. Se a pessoa se apaixonar, vai ser síndrome de Estocolmo, porque em pessoa em sã consciência não vai se apaixonar por alguém que faça isso com ela. E a minha raiva é justamente por serem mulheres que por terem feito isso, e de certa forma isso incentiva as pessoas a agirem de forma errada. Na verdade, a maioria desses filmes, na minha opinião, eles incentivam a pessoa a fazer mal. De certa forma, se for olhar por um lado, tem muita perversidade por aí. E esses filmes, por mais que eles queiram mostrar um lado, de certa forma, crítico, ainda assim, não deveriam desbanjar isso de uma outra forma e, de certa forma, bem mais estruturada do que essa merda. Eu não sou totalmente contra filmes com violência, mas daí tem que ter o modo que foi abordado, ver o que a pessoa queria passar e se o que ela quer passar foi realmente do jeito certo. Tipo daquele lá do Último Tango... Não é do Último Tango, esqueci. Lá dos 120 dias... Em Sodoma, ele queria passar uma coisa, mas não foi isso que ele conseguiu passar, ele transmitiu outra coisa, e aí tem que ter cuidado. Nesse daqui, eu nem sei o que essas mulheres queriam, mas passou eu acho que de certa forma, a maioria dessas escrituras que eu percebi, além de elas querem isso, porque elas pensam, elas romantizam um ato, de certa forma, pra elas, porque é excitante. Mas só que, de certa forma, não é assim, as coisas não funcionam assim. A realidade é bem diferente. Tem diferença a gente ter, de certa forma, os feitiços. Claro, todo mundo tem os seus feitiços, tem nome pra isso, e tem limites pra isso. Mas só que aqui é um sequestro, e de certa forma, aqui não tem limite, aqui não tem respeito. Aqui, a maioria desses filmes, eles pulam em cima da ética e da moral, sem dar total razão à consciência humana. Sim. Então é isso. Se você tem algo a dizer sobre esses filmes ou algum outro filme que você também conheça que seja desse jeito polêmico, que tenha passado dos limites, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. E é isso. Tchau!